O dog do Reddit. Eu criei os filhos da minha esposa como se fossem meus. Mas quando eles disseram, você é só um cara com quem a mãe se casou, eu parei de ajudar e fui embora. Pois bem, eu sempre acreditei em alguns princípios fundamentais, em trabalhar duro pelo que se tem, assumir a responsabilidade por suas ações e ser leal às pessoas que você ama. Também aprendi da maneira mais difícil, acredite, que amar as pessoas erradas pode realmente te destruir. Esta história que estou prestes a contar é sobre como esses meus valores foram testados, e como tudo o que eu achava que sabia sobre família desabou. Não é uma história feliz, para ser honesto. É sobre ser aproveitado, sobre ser usado, e sobre finalmente perceber quando já chega disso tudo. Não vou maquiar nada. Vou contar como aconteceu, porque acho que é importante ser real sobre essas coisas. Muitas vezes ouvimos sobre finais felizes, mas às vezes o final é simplesmente, bem, um final. E às vezes isso é necessário. Nem eu estou tentando ser um santo aqui. Cometi erros. Talvez tenha confiado demais para acreditar no melhor das pessoas. Ignorei alguns sinais de alerta e paguei o preço. Mas também aprendi muito. Então, como tudo começou? Começou com uma mulher chamada Amélia. Ela era viúva. Seu marido, um oficial militar, havia falecido. Ela tinha 2 filhos pequenos. Um menino chamado Daniel, que tinha cerca de 4 anos e era cheio de energia. E uma bebê chamada Mia, que mal estava começando a andar. Eu os conheci através de um amigo em comum, e logo percebi que Amélia estava passando por dificuldades. Não era apenas que ela estava triste. Embora, é claro, ela estivesse. Era mais do que isso. Ela estava completamente exausta. Quero dizer, visivelmente exausta. Isso se notava na maneira como ela se portava, nos círculos escuros sob seus olhos, na forma como parecia estar rodando a bateria. Não era apenas um cansaço comum. Era um cansaço profundo, que parecia vir dos ossos, aquele que vem de carregar o peso do mundo nos ombros. Eu não me envolvi porque me sentia obrigado ou algo do tipo. Não era uma espécie de complexo de cavaleiro em uma armadura brilhante. Foi simplesmente que eu a vi. Eu realmente a vi lutando. E eu quis ajudar. Queria facilitar um pouco a vida dela e daquelas crianças. Sentia um desejo genuíno de proporcionar alguma estabilidade, algum suporte em suas vidas. Comecei ajudando com pequenas coisas, oferecendo para cuidar das crianças para que ela pudesse tirar um cochilo, fazendo pequenas tarefas, esse tipo de coisa. Mais rapidamente isso se transformou em algo maior. Eu passei a querer ser uma figura paterna para aquelas crianças. O próprio pai deles já se fora, e eu senti que poderia assumir esse papel. Não para substituí-lo, é claro, mas para lhes oferecer o amor e o suporte que toda criança merece. Pode-se dizer que eu estava colocando em contraste meus próprios valores, trabalho árduo, responsabilidade, lealdade, com a situação em que eles se encontravam. Queria dar a eles o que o pai não podia. Não porque eu tivesse que fazer isso, mas porque eu realmente queria. Parecia certo. Parecia o início de algo bom, algo real. E por muito tempo foi bom. Eu realmente me entreguei. Trabalhei longas horas, não só para pagar as contas, mas para garantir que aquelas crianças tivessem tudo o que precisavam. Boas escolas, roupas bonitas, uma casa confortável, comida de sobra na mesa. Tudo isso. Fiz questão de colocar as necessidades deles acima das minhas. Não estava apenas tentando suprir suas necessidades básicas. Queria apagar qualquer sensação de perda que pudessem ter por não ter o pai por perto. Queria preencher esse vazio, fazê-los sentir seguros e amados. Mas não era só sobre as coisas materiais. Eu também estava presente emocionalmente para eles. Fui a todos os eventos escolares, a todos os jogos de futebol, a todas as peças de teatro. Aplaudia mais alto. Era o maior fã deles. Organizei festas de aniversário, planejei férias em família, fiz todas aquelas coisas de pai. E eles responderam. Eles me amavam de volta. Me chamavam de pai. Não apenas Thomas, mas pai. E sabe de uma coisa? Eu acreditava nisso. Eu realmente acreditava. Sentia que era um dos homens mais sortudos do mundo. Achava que tinha criado uma família genuína e amorosa. Estava tão absorto nessa ideia e naquele desejo de que tudo fosse real que não via as fissuras que começavam a se formar. Estava tão focado em construir aquela imagem perfeita que ignorei os sinais de alerta. Olhando para trás, vejo que estava construindo sobre uma base que não era tão sólida quanto eu pensava. Mas, na época, eu estava 100% comprometido. Investi corpo e alma. Estava determinado a fazer dar certo, a ser a melhor figura paterna que pudesse ser. Dediquei tudo o que tinha, e por um tempo parecia que estava dando certo. Tínhamos nossas rotinas, nossas tradições, nossas piadas internas. Éramos uma família.
tenho certeza de que esse sentimento foi o que me motivou a continuar. Os primeiros sinais de problema foram pequenos, quase insignificantes, em comentários dos pequenos, alguma resposta atrevida, um revirar de olhos aqui e ali. Nada grave, nada que você não esperasse de adolescentes crescendo. E ignorei. Disse a mim mesmo que era apenas coisa típica de adolescência, uma fase que eles estavam passando. Não quis ver nisso algo maior. Lembro-me de uma vez, Daniel, que devia ter cerca de 13 ou 14 anos na época, fez um comentário sarcástico dizendo que eu não era legal porque não deixava que ele ficasse fora até tarde. Mia, que era alguns anos mais nova, acrescentou um comentário igualmente desrespeitoso. Doeu um pouco, mas eu apenas ri. Disse a mim mesmo que eles estavam apenas testando limites, empurrando barreiras como todo adolescente faz. Conforme as crianças foram crescendo, o desrespeito se intensificou. Daniel, quando tinha 17 anos, era um adolescente completo. Começou a ignorar horários, a desconsiderar qualquer conselho que eu oferecesse e, de modo geral, a agir como se tivesse o direito de fazer o que bem quisesse. Era uma típica rebeldia adolescente, suponho, mas parecia diferente, mais aguda de algum modo. Havia uma maldade nisso que eu não conseguia ignorar. Mia, que tinha cerca de 14 anos nesse período, começou a imitar o comportamento do irmão. Revirava os olhos para mim, ignorava minhas instruções e desprezava qualquer preocupação que eu manifestasse. Formaram uma frente unida contra mim, deixando claro que não respeitavam mais nem a minha autoridade nem a mim. Era como se estivessem se juntando contra mim, testando até onde poderiam me empurrar. O que tornava tudo pior era a reação de Amélia. Ou melhor, a ausência de reação dela. Ela não intervinha. Não me apoiava. Apenas ficava sentada, geralmente no celular, fingindo que nada acontecia. Às vezes, até me minava de forma sutil. Talvez fingisse estar distraída com o telefone. Ou suspirava como se eu fosse o único irracional. Não era apenas passividade. Era quase como se ela encorajasse o comportamento deles. Ela arranjava desculpas para eles. Ah, eles estão cansados. Ou estão passando por uma fase, precisamos manter a paz. Sempre havia alguma justificativa, mas o que realmente era um padrão de permitir o desrespeito. Ela os deixava sair impunes, e ao fazer isso, minava minha autoridade e me fazia sentir cada vez mais isolado. Comecei a sentir que era o único que se importava em estabelecer limites, em ensinar o certo do errado. Passei a questionar as motivações de Amélia. Ela era realmente tão alheia, ou estava deliberadamente me minando? Recebi meu primeiro alerta sério nessa época, mas ainda não compreendi completamente o que estava acontecendo. O verdadeiro ponto de ruptura, o momento em que tudo começou a desmoronar, aconteceu numa noite. Daniel chegou bem depois do horário combinado. Estou falando de horas de atraso e ele não ligou, nem enviou mensagem ou algo do tipo. Fiquei extremamente preocupado, é claro. Mas quando ele finalmente apareceu, agiu como se nada tivesse acontecido. Perguntei a ele calmamente, aliás, de forma bem tranquila, onde ele tinha estado. Apenas uma pergunta simples, buscando alguma responsabilidade. Ele nem me olhou. Apenas disse, relaxa. Eu não sou uma criança. Foi tudo. Sem desculpas, sem explicações. Apenas desdém. E então ele completou. Você não é meu pai de verdade. Pare de agir como se eu lhe pertencesse. Assim mesmo. Todos aqueles anos de amor, cuidado e suporte cuspidos de volta na minha cara. Foi como um soco no estômago. Mia, que estava ali parada, comentou. Você é só um cara com quem a mãe se casou. Como se todos os anos que passamos juntos, todas as memórias que construímos, não significassem absolutamente nada. Algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi a raiva. Ainda não. Foi mais como um profundo sentimento de desilusão. E o pior. Amélia não disse uma palavra. Apenas ficou ali, em silêncio. O silêncio dela foi a traição definitiva. Confirmou tudo o que eu começava a suspeitar. Eu não passava de uma conveniência para eles. Um provedor, alguém para cuidar das coisas que o verdadeiro pai deles não podia. Esse foi o momento decisivo. O momento em que percebi que a família que eu acreditava ter construído era uma mentira. Não demorou muito, e logo aconteceu novamente. Desta vez foi com Mia. Ela fez uma bagunça na cozinha e eu pedi que ela limpasse. Simples, certo? Responsabilidade básica. Mas, em vez de fazê-lo, ela apenas me olhou e disse: Por que você não faz isso? Essa é sua casa, não é? Disse ela. Não era apenas o desrespeito. Era a maneira como ela disse isso. Como se eu fosse um tipo de criado. Como se meu único propósito fosse limpar depois deles. Realçou meu status de estranho, me reduzindo a nada mais do que um provedor, um faxineiro.
Foi uma tentativa deliberada de me diminuir, de me fazer sentir pequeno. E então Daniel, como se fosse ensaiado, voltou a dizer a mesma coisa: você nem é nosso pai de verdade. Foi como se estivessem se unindo para reforçar a rejeição, para deixar claro qual era o meu lugar, ou melhor, a minha inexistência na vida deles. Mas, desta vez, foi a nova reação de Amélia que realmente selou o destino. Ela não gritou, não se irritou. Ela apenas me olhou de forma casual, sem nem sequer tirar os olhos do celular, e disse: eles têm um ponto, Thomas. Talvez você devesse se afastar. Foi isso. Esse foi o momento em que soube que havia acabado. Não era mais apenas o desrespeito das crianças. Era o acordo explícito de Amélia com eles. Ela estava do lado deles contra mim. A pessoa que dedicou anos de sua vida cuidando deles. Não foi um momento de raiva ou mesmo de dor. Não exatamente. Foi um momento de clareza. Finalmente entendi. Eu havia chegado ao meu limite. Não havia como voltar atrás. Isso não era uma família, era uma farsa. E eu estava finalmente pronto para me afastar. Foi uma realização silenciosa, uma aceitação calma da verdade. Eu não estava mais lutando para manter algo que não era real. Eu estava pronto para deixar ir. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Parei de dar, de me importar, de tentar. Não foi uma decisão repentina ou impulsiva. Foi uma escolha deliberada e consciente. Apenas me retirei. Parei de prover para eles. Sem mais caronas, sem mais mesadas, sem mais proteção, sem mais conselhos, sem mais preocupações. Permiti que eles enfrentassem as consequências de suas próprias ações. Foi uma mudança completa em relação ao que eu tinha sido durante tantos anos. Sempre estive presente para eles, acontecesse o que acontecesse. Agora, eu havia partido. Doeu, não vou mentir. Foi contra cada instinto que eu tinha. Investi tanto de mim nessa família, e foi dolorosamente difícil simplesmente sair. Mas eu sabia que era o necessário. Eu precisava me proteger. Sabia que não seria fácil e sabia que eles reagiriam, que tentariam resistir. Mas eu estava preparado para isso. Cheguei ao meu limite. Tinha dado tudo de mim, e eles jogaram isso de volta na minha cara. Eu estava cansado de ser o capacho. No início, eles riram. Zombaram de mim, fizeram comentários sarcásticos, sorriram de forma debochada toda vez que eu passava. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que não precisavam de mim. Confiavam na Amélia, acreditando que ela poderia prover tudo o que eu vinha providenciando. Mas estavam errados. Faziam pequenas provocações, imitando minhas instruções e zombando da forma como eu tentava estabelecer limites. Diziam coisas como: estamos quebrando as regras com essa ênfase exagerada? Reviravam os olhos e sorriram de canto, como se quisessem me provocar para obter uma reação minha. Quanto a Amélia, ela se certificava de compensar minhas ausências. Financiava as pequenas idas às compras, garantia que os finais de semana continuassem repletos de fast food e gastos desnecessários. Mantinha-os confortáveis, os deixava arrogantes e alimentava a ideia de que eles não precisavam de mim. Mas eu sabia que aquilo não duraria. Sabia que os recursos da Amélia eram limitados. Ela não tinha a mesma renda que eu e não poderia manter aquele nível de gastos para sempre. Então permaneci em silêncio. Deixei-os se divertir, permitindo que achassem que estavam se dando bem, enquanto sabia que o alerta de realidade estava por vir. Não me envolvi nem discuti. Eu não reagi, mas apenas observei em silêncio, aguardando o inevitável. Foi uma paciência estranha, nascida da certeza de que eu estava certo. Sabia que a arrogância deles estava construída sobre uma base instável que iria ruir. Eu só precisava esperar. Era um jogo de paciência, e então, lenta mais seguramente, as coisas começaram a mudar. As idas às compras passaram a ser menos frequentes, as saídas para fast food tornaram-se mais espaçadas e roupas novas deixaram de aparecer. Pequenas mudanças, a princípio sutis, mas perceptíveis. Depois, problemas maiores começaram a surgir. As mensalidades escolares se tornaram uma preocupação, Daniel se meteu em encrenca na escola, e a Amélia não soube como lidar com ele, e Mia quebrou o telefone, sem dinheiro para consertá-lo. Lembro-me da primeira manhã em que o Daniel perdeu a carona que eu costumava dar para a escola. Ele sempre tomava aquilo como garantido, quase nunca se dando ao trabalho de agradecer. Agora, por conta própria, teve que correr para pegar o ônibus e, pelo que eu vi, mal conseguiu, ofegante e completamente sem fôlego. Sei que é um detalhe pequeno, mas foi simbólico, a primeira fissura real no mundo confortável deles. Admito que senti uma certa satisfação, não alegria, mas uma vindicação silenciosa. Eu sabia o que era lutar para conquistar cada coisa que se tem, lembrava-me dos dias em que, jovem, tinha que batalhar para conseguir o sustento. Por outro lado, eles sempre tiveram tudo de mão beijada. Eu não disse nada, apenas observei.
Vi a frustração no rosto da Mia ao perceber que seu telefone quebrado não seria magicamente substituído, ouvi-a reclamar com Amélia e captei as desculpas cada vez mais fracas dela. Amélia estava começando a ficar sem dinheiro e a perceber que não podia fornecer tudo o que eu providenciava naquele mesmo dia. Mia teve um colapso completo, reclamando de quão injusto era não poder consertar seu telefone. Finalmente, a Amélia admitiu, com voz quase inaudível, que não tinha o dinheiro naquele momento. Foi uma admissão pequena, mas significativa, a primeira vez que ela reconheceu abertamente as limitações dos seus recursos. Foi o começo do fim da negação. A realidade da situação começou a se instalar. Eles começaram a entender que o estilo de vida privilegiado deles dependia de mim, da pessoa que tão prontamente haviam descartado e desrespeitado. A carona gratuita havia acabado e, finalmente, eles começaram a sentir os solavancos do caminho. Foi um despertar duro, mas necessário. Minha ausência fazia-se sentir. Não demorou muito após o incidente do telefone para que Amélia finalmente me confrontasse. Ela estava furiosa, me acusando de ser imaturo, de negligenciar minhas responsabilidades, uma palavra que revelou como ela realmente me via, não como parceiro ou figura paterna, mas como alguém com obrigações a cumprir enquanto provedor. Ela me tratava como um caixa eletrônico ambulante, culpando-me por tudo que estava dando errado. Afirmava que eu os estava abandonando, sendo egoísta e não agindo como um homem, tentando me fazer sentir culpado, como se eu fosse o vilão. Tudo isso era projeção, transferindo suas próprias falhas para mim. Deixei-a desabafar por completo. E, quando ela finalmente fez uma pausa para respirar, perguntei de maneira simples por que ela nunca me defendia, por que sempre ficava do lado das crianças, mesmo quando eram desrespeitosas. Perguntei por que permitia que me tratassem daquela maneira, e foi então que a verdade emergiu. Ela zombou de mim e me disse: porque eu concordo com eles. Thomas, você nunca foi realmente o pai deles. Ouvir isso foi como levar mais um tapa na minha cara, e também foi a confirmação de tudo que eu já suspeitava. Mas não parou por aí. Ela foi além, admitindo que tinha dito às crianças para não deixarem que eu as controlasse. Disse-lhes que, antes de mim, ela os criava sozinha e que poderia fazer de novo. Esse foi o golpe final, não uma mera atitude passiva, mas sim uma ação deliberada e de longa data. Ela incentivava ativamente o desrespeito, envenenando as mentes deles contra mim, enquanto Daniel e Mia assistiam, com os braços cruzados e olhares presunçosos, como se estivessem se divertindo com o espetáculo. Naquele momento, pensei em é isso. É assim que eles realmente são, não as crianças doces e inocentes que tentei amar e cuidar, mas mimados, criados com direito, habilitados por sua mãe manipuladora. Apesar da dor e da traição, senti um certo alívio. Acabou. A farsa estava encerrada e eu tinha minha resposta, sem ambiguidade, sem margem para dúvidas. Sabia, sem sombra de dúvida, que tomar a decisão de me afastar foi o certo. A verdade era feia, mas também libertadora, eu estava finalmente livre. Contudo, as coisas pioraram antes de melhorarem. As crianças, alimentadas pela raiva da Amélia e pelo próprio senso de direito, passaram a agir de forma ainda pior. Tudo começou com pequenas atitudes, meus pertences pessoais desaparecendo, depois arquivos importantes do meu trabalho sumindo do meu computador. Comecei a suspeitar que estavam mexendo comigo, mas sem provas. A situação escalou em uma manhã, encontrei meu carro riscado com uma chave, deixando um longo e profundo risco na lateral. Foi aí que soube que precisava agir. Instalei câmeras de segurança discretamente dentro e ao redor da casa, sem contar a ninguém, nem mesmo a Amélia. Queria apenas coletar evidências, e consegui. Alguns dias depois, peguei-os na câmera. Daniel e Mia no meu armário, rindo, rasgando minhas roupas, fazendo buracos nelas intencionalmente. Um ato deliberado de vandalismo, ao qual não confrontei. Não gritei nem berrei, permaneci em silêncio, documentando tudo. Salvei as filmagens, tirei fotos dos danos e recolhi todas as mensagens ameaçadoras que me enviaram, todas as evidências da hostilidade crescente. Enquanto eles achavam que estavam vencendo, eu me preparava secretamente para partir, sabendo que precisava me proteger, não só emocionalmente, mas também legalmente. Sabia que a situação ficaria feia e queria estar preparado. Estava montando o meu caso, reunindo as provas necessárias para, se preciso, revidar. Embora a situação fosse triste e patética, estava determinado a lidar com ela com toda a dignidade e compostura possíveis, sem me rebaixar ao nível deles. Decidi agir de forma inteligente, estratégica e silenciosa. O próximo passo foi consultar um advogado. Expliquei toda a situação, mostrei todas as evidências que havia coletado. Ele me assegurou que eu tinha um caso forte, discutimos o divórcio e ele até sugeriu uma ordem de restrição, dada a hostilidade crescente das crianças. Também registrei um boletim de ocorrência sobre os danos à propriedade. Parecia estranho denunciar meus enteados à polícia, mas sabia que era necessário para criar um registro oficial do comportamento deles, protegendo-me de futuras acusações falsas ou desafios legais, mais um passo no processo de cortar laços e me desvincular dessa situação tóxica.
Então, numa tarde em que Amélia e as crianças estavam fora, arrumei uma mala com o essencial, apenas aquilo que realmente importava para mim. Deixei para trás móveis, eletrodomésticos e todas as posses materiais acumuladas ao longo dos anos, pois nada disso importava comparado à minha liberdade e paz de espírito. Deixei um envelope na bancada da cozinha, contendo os papéis do divórcio, cópias de todos os documentos comprobatórios, o boletim de ocorrência, fotos dos danos e prints das mensagens ameaçadoras deles. Foi um ato formal de separação. Não havia como voltar atrás. Saí daquela casa sem olhar para trás, entrei no meu carro, daquele com um longo risco na lateral, e parti. Eu não tinha um plano definido, só sabia que precisava sair e escapar do ambiente tóxico em que vivia. O passo final foi financeiro. Fechei todas as contas conjuntas e removi o acesso da Amélia aos meus fundos. Foi uma medida dura, mas necessária para cortar a capacidade dela de sustentar o comportamento mimado das crianças, deixando claro que a bonança havia acabado, no corte final dos laços. Como esperado, a Amélia ficou fora de si. Ligou repetidamente, deixando mensagens de voz furiosas, acusando-me de covardia, de abandono e de ser uma pessoa terrível. Afirmava que poderia se virar sem mim, que não precisava do meu dinheiro e que estaria melhor sem mim. Obviamente era tudo papo furado. Ela se encontrava em negação, recusando-se a aceitar a realidade da situação. Eu não atendi suas ligações, não respondi às suas mensagens e simplesmente bloqueei seu número. Recusei-me a entrar em mais conflitos. Eu já tinha falado o que precisava, tomado minha posição e estava encerrado. Agora eu precisava focar no meu próprio bem-estar e em construir uma nova vida para mim. Logo, as crianças começaram a me mandar mensagens. A princípio, eram as mesmas mensagens casuais e arrogantes de sempre, mas, gradualmente, o tom mudou. Começaram a soar preocupadas, até arrependidas. Pediram desculpas pelo comportamento, admitindo que as coisas estavam difíceis e que estavam lutando sem o meu apoio. Finalmente, recebi uma mensagem da Mia, a mais jovem, e eram apenas 3 palavras: sinto sua falta. Uma mudança significativa, mas já era tarde demais. O dano estava feito, a confiança, quebrada. Eu não podia voltar atrás, mesmo se quisesse. Permaneci em silêncio, reconhecendo o arrependimento, mas mantendo firme minha decisão. Aprendi uma lição dolorosa e não iria repetir meus erros. Eu havia dado a eles tudo o que tinha e, em troca, tudo foi jogado de volta na minha cara. Eu estava acabado. Meu silêncio era a minha resposta, a forma de dizer: vocês fizeram sua escolha, e agora terão que conviver com as consequências. Essa é a minha história. Não é bonita, mas é real, e aprendi lições valiosas com ela. A maior lição? Nunca, jamais deixe que as pessoas o tomem como garantido. Nunca implore por respeito. Não desperdice sua energia com quem não o valoriza. E, quando estiver sendo usado ou desrespeitado, afaste-se, sem hesitar, sem olhar para trás. É uma lição difícil de aprender e ainda mais difícil de praticar, mas essencial para o seu bem-estar e amor próprio. Você merece ser tratado com bondade, respeito e amor. Se não está recebendo isso, tem o direito e a obrigação de se afastar. Algumas pessoas só percebem seu valor quando você se vai, e, por então, já é tarde demais. É uma verdade triste, mas inegável, e não espere que os outros reconheçam seu valor. Conheça o seu valor e haja de acordo. Não se trata de ser egoísta, mas de estar consciente de si mesmo, protegendo seu coração, mente e alma, pois se você deixa que alguém destrua essas coisas preciosas para qualquer ser humano digno, dificilmente você conseguirá recuperá-las por completo. Então é isso. Muito obrigado por ler. E espero que a minha história ajude alguém que esteja passando por algo semelhante. Lembre-se, você não está sozinho e merece ser feliz. Não permita que ninguém diga o contrário. Escolha a si mesmo. Comentários sobre o relato. A história do Op expôs os perigos de uma dinâmica familiar desequilibrada, onde a dedicação e o amor incondicional são explorados e desvalorizados. Ele se entregou de corpo e alma a uma relação que era para fortalecer uma família, mas acabou sofrendo não apenas o desrespeito dos enteados, mas também a traição de uma parceira que não valorizava o seu esforço. Realmente muito triste essa situação. Mas é um alerta para que saibamos impor limites e não permitamos que nossa generosidade seja abusada. Esse é um bom exemplo pelo qual eu vejo muitas pessoas desistindo de se relacionar hoje em dia, especialmente com pessoas que já tiveram filhos de um relacionamento anterior. Primeiramente, mesmo sem filhos, tendo que lidar com apenas uma pessoa, já não é incomum perceber como as pessoas não valorizam o esforço alheio. Agora, imagine essa situação envolvendo jovens, que quase sempre não têm a menor sensibilidade ou bom senso. As probabilidades disso dar certo cada vez se tornam menores no mundo de hoje. O Op demorou, mas ao menos conseguiu perceber e aceitar que ele esteve esse tempo todo apenas cumprindo um papel de provedor, e nada mais. Ele disse que não quis agir como um cavaleiro branco no início do relato, mas foi o que ele acabou fazendo.
Ele acreditou que aquelas eram pessoas indefesas que precisavam de alguém, e ele quis ser esse alguém. Ele se sacrificou por anos, mas a verdade é que todos o viam como um estranho no ninho, mas um estranho conveniente. Felizmente ele não aceitou esse papel e não aceitou todo o desrespeito que estava recebendo de todos ali. A verdade amarga era que ele era apenas o caixa eletrônico mesmo, como ele bem disse. As desculpas posteriores deles, que nem foram desculpas de verdade, nada mais foram tentativas de fazê-lo retornar apenas para voltar a fazer papel de bobo e sustentá-los. Por mais que ele tenha aceitado isso por anos, no fim ele tomou uma decisão acertada, qual seja, a de recuperar e preservar a sua dignidade. Às vezes pode ser algo difícil de ser feito, mas abandonar algo que não é saudável é a única forma de buscar a sua própria felicidade. E o Op entendeu isso. E qual a sua opinião sobre essa história? Me diga nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Valeu e abraço! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.